gente ter essa organização aí, tá certo? As crianças, nós não estamos tendo ministério com crianças durante a campanha, então os papais cuidam das crianças aí. Maurício, sobe aqui, vamos orar pela vida do Maurício, vai compartilhar conosco uma palavra, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do Maurício, que aquela palavra que o Senhor colocou no coração dele, seja compartilhado com graça, a unção do Teu Espírito Santo seja derramada nesse lugar, presença do Senhor se manifeste poderosa nas nossas vidas, alcance em nós ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para receber, tudo o que Tu tens para nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Queria pedir que vocês me ajudassem a ministrar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. É um ambiente de graça aqui, né? Uma atmosfera transformadora nesse lugar. E orem em espírito, orem em línguas e espírito, mas enche esse ambiente com a graça do Senhor, para que Deus continue fazendo aquilo que Ele vem fazendo em todos esses dias, ministrando desde o início, desde usou a vida do Juliano, para falar que todos os dias nós temos que fazer todas as coisas olhando para o Senhor, 24 horas orando e louvando a nosso Deus, passando pelo pastor Luiz Fernando, que falou sobre santidade. O Dudu falou algo tremendo que lateja no meu coração, o que eu vou deixar para a posteridade, o que eu tenho deixado de legado para as minhas filhas. E ontem o pastor Elton nos presenteou com algo tão bom, tão agradável, que veio de sinceridade. Que Deus permita que eu continue a trazer aquilo que Ele tem falado nesses dias à igreja, com graça, com amor e com fidelidade em nome de Jesus. Começar falando uma coisa aqui, né? Que foi falado aqui. O Egito não é lugar para a sua vida. Foi maravilhoso quando foi ministrado isso. O Egito não é lugar para nossas vidas. E como nós temos falado, essa campanha dos Pães Asmos tem sido tremenda. Desde que nós não estamos aqui no domingo pela manhã, mas nós estamos ali como corpo do ministério com crianças, né? Silvia, tia Lídia, os outros professores, ministrando ali para as crianças, e foi algo tremendo. Nós passamos essa história do que é verdadeiramente a Páscoa para as crianças, o qual é o significado de todo esse memorial, não um ritual, um memorial que é prestado ao nosso Senhor, um memorial que indica a saída do povo da escravidão para a libertação. Tudo ali foi forjado e preparado para que o povo entendesse que Deus ia estar com eles em todo o tempo. E na época dos discípulos, a Páscoa veio a representar uma nova coisa. Eles faziam tudo como era contextualizado no texto dos hebreus, dos judeus, até aquele momento. Mas depois de Jesus, a Páscoa mudou de significado. Até aquele momento era o memorial de saída, as ervas representando a amargura, o vinho, o pão e o cordeiro. Mas depois de Jesus, mudou o significado, mudou tudo isso aqui, que é a representação de tudo isso. Como foi falado aqui, depois de Jesus, a Páscoa é ressurreição, é vida, é transformação. Então que nós possamos entender, como é falado no título desse tema que nós temos ministrado. Jesus não foi contaminado pelo fermento do mundo. Nós temos que dar glória a Deus todos os dias por isso. Ele não se contaminou com as coisas que foram lançadas para Ele. O que tem contaminado o nosso coração? O que nós temos deixado entrar em nossas casas? O que tem fermentado a massa que Deus está preparando em nossas vidas? Quando nós pensamos nisso, nos remete ao pecado. Aquilo que tem tomado conta de muitas vezes do nosso coração e nos distanciado da santidade de Deus. Somente Jesus Cristo e o seu ato pode tirar toda a sujidade, tudo aquilo que é ruim do nosso coração. Quando nós falamos isso, quando eu falo um pouco, vou contextualizar um pouco sobre o fermento.
Levedar a massa significa fermentar a massa, ou seja, fazer com que ela cresça, se torne macia, airada, devido à ação de micro-organismos com leveduras que produzem gás carbônico. Este processo é fundamental para o processo de bolos, de fabricação de bolos, pães e outros produtos de panificação. Olha só. A fermentação da massa ocorre quando as leveduras e outros fermentos naturais, como a massa de levedar, são adicionados à massa em um ambiente adequado, temperatura úmida, eles começam a produzir o gás carbônico. E esse gás carbônico cria bolhas dentro da massa, que fazem ela crescer. Vocês entenderam que há um processo? Tudo tem um processo. E no mundo, para a fabricação de pães, para a fabricação de algo, eles nos dão um item, um processo químico, que é o fermento, para que aumente, para que ganhe corpo e tamanho. Mas no reino espiritual, há algo que Deus nos dá, que conserva a nossa vida, que nos direciona, que traz paz ao nosso coração. O fermento de Deus é o amor. O fermento de Deus é o amor. E Jesus é a fonte do amor. Nada é capaz de mudar a minha, a sua vida. Nada é capaz de mudar as estruturas, fazer crescer, fazer aparecer, ou fazer com aquilo tome o lugar que Deus espera, se não for amor. Por isso nós temos que pedir para que Deus nessa noite derrame um pouco desse fermento sobre os nossos corações. O fermento dos fariseus nos fala de dogmas, nos fala de argumentos, práticas, que muitas vezes nós temos vivido, que parecem até ser verdade, que ludibriam os olhos, mas no fundo estão nos levando para a morte, corrupção, sairmos daquilo que é de Deus, ocultismo, seitas, doutrinas, busca por algo sobrenatural. Tudo isso mostra o anseio que nós temos por suprir as nossas necessidades, como foi falado aqui. Glória a Deus por tudo que foi falado aqui. Mas se nós formos ler no livro de João, eu não vou entrar no livro de João, nesse capítulo, mas depois você leia. O Juliano falou um pouco. Ontem, né, o William, durante a abertura, falou sobre o livro de João, capítulo 6. O Senhor Jesus se apresenta a nós como o pão da vida. Um desses itens aqui da mesa. Ele se apresenta como supridor de todas as necessidades, como aquele que muda todas as situações. Ele não era como aquele pão ou aquilo que a gente guarda que se estraga, mas ele era o pão vivo que desceu do céu. E se a gente for descorrer ali no versículo, Jesus faz o milagre da multiplicação, atravessa o lago e vem novamente a multidão atrás dele, querendo daquele pão ou querendo de outro milagre. Necessidade. E Jesus fala as palavras duras, palavras fortes, porque ele fala que aquele pão teria que ser dividido, aquele pão teria que ser morto. Aquele pão ia passar por muitas dificuldades. E aquelas palavras como hoje, quando a gente fala de morte, fala de perca, fala de deixar algo, isso fragiliza a fé de muitos e afasta a gente daquilo que é de Deus. Pois a morte não é algo natural para nós. A morte não foi constituição de Deus para nós. E desde o início nós, como criações, ansiamos pela vida. Abram comigo suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eu vou usar a NVI, viu? Quem estiver projetando aí, por favor, eu vou usar a NVI. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Se eu estou aqui, 16 anos, quase, eu estou aqui nessa igreja, e a pessoa que eu mais vejo ministrar e falar sobre morte é o pastor Horácio. Ele sempre quer trazer a nós isso, para que nós possamos entender que isso é uma fase, faz parte desse processo que nós vivemos hoje, e nos prepara o coração. Mas é muito difícil nós entendermos a morte como algo natural, porque aqui a palavra nos revela que o Senhor ansiou, colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Viver para sempre, não morrer, não deixar de estar perto das pessoas, ao lado. Mas Deus tem propósito em todas as coisas, amém? Quem acredita que Deus tem propósito em todas as coisas? Glória a Deus. No Salmo 41 ele fala: esperei com paciência no Senhor. Então está aí o caminho, esperar com paciência no Senhor. Quando a gente não tem paciência, nós fermentamos o processo que Deus está fazendo em nós de purificação. Nós começamos a tirar aquilo que é de Deus e colocar aquilo que é do homem. Logo, paciência se torna uma virtude, um fruto adquirido daquele que tem fé. E o que é fé? Fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se vê. Se eu não vejo, eu ainda não estou vendo acontecer, eu tenho que começar a praticar a fé, sabendo que logo vai acontecer. Amém, glória a Deus, muito obrigado. É o que eu precisava para ministrar aqui hoje. Obrigado pela sua vida. Das crianças vem o perfeito louvor, glória a Deus. Vai nascer, vai crescer e não vai mingar, pois é Deus quem faz o crescimento. Se você não alcançou ainda aquilo que Deus quer na sua vida, tome agora posse dessa palavra. O Senhor está trabalhando para aquilo que Ele quer acontecer, mas é no tempo do Senhor. Quando Josué fala ali para o povo, para aquelas pessoas que rodeavam, estavam ao lado dele, aquele povo que foi tirado da escravidão há algum tempo, que estava conquistando uma terra nova. Ali em Josué 24:15 ele fala: escolhei hoje a quem querem servir. Glória a Deus. Nós temos que escolher a quem nós queremos servir. Muitas vezes o que tem fermentado o nosso coração, o que tem nos tirado o foco, a atenção daquilo que é de Deus, é quando nós procuramos de toda forma algo para ansiar o nosso coração e algo que não é de Deus. O pastor Elton fez algo tremendo aqui ontem, quando ele quebrou aquele vaso, aquela atitude, ele estava tirando e mostrando para nós que aquilo não pode fazer parte da nossa vida. Assim como Josué, ele estava tirando o fermento que era ruim e levando um povo para um caminho reto. O povo que havia visto milagres, maravilhas, já estava com o coração corrompido. Mas glória a Deus que hoje aqui nós temos algo diferente. O Senhor nos presenteou com algo tão grande que nós temos que tomar isso para as nossas vidas. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Renovo é um dos nomes de Jesus. Versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Há um renovo em nossas vidas. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo é o renovo de Deus para cada um de nós. E Ele está aqui,
Ele é representado nessa ceia, Ele é representado em nossas casas, assim como Juliano ministrou, todos os momentos Ele está conosco. Procure o renovo. Jesus nos ensina que o temor ao Pai gera obediência, e a obediência traz santidade. Maurício, você está falando que obediência traz santidade? Sim, Deuteronômio 5:29 nos fala: quem dera eles estivessem sempre no coração esta disposição de temer e obedecer a todos os meus mandamentos, assim como Marcos falou. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Completando o que o Dudu falou, o que muda a nossa história é temor ao Senhor. E tem que haver muito temor no nosso coração. E o que eu quero falar hoje aqui, de forma bem simples e sucinta, é de um desses componentes maravilhosos da ceia. Jesus é o pão da vida. Na oração do Pai Nosso, Ele nos fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos essa necessidade de sustento. Nós temos a necessidade de algo em nossas vidas, algo que complete o nosso ser, algo que traga substância. E por muitas vezes nós procuramos de maneira errada ou em lugares errados aquilo que só Deus tem para nos falar, tem para nos dar. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu fui ali passando, o William fez uma oração por mim e ele falou assim: ó, o pão da vida, a palavra do Senhor esteja contigo. É o maná. Maná. O que você veio buscar nessa igreja hoje, meu irmão, é o maná. É o alimento que veio do céu, o sustento para o seu povo. É só isso que te completa. É só isso que muda toda a situação. Não há nada lá do início, quando a Eva foi tentada pelo diabo, ele tentou ela na onde? Na necessidade. Ele mostrou a Eva e a Adão que eles tinham necessidade, isso implica na ação de comer, e gerou o afastamento de Deus, a perca da santidade e a manifestação do pecado. Como você está falando isso? Ela viu a fruta, ela viu, e Deus tinha dado a ordem para que não comessem. Ele não falou pegar, a ordem era não comer do fruto. E o diabo tentou aonde? No comer. Necessário, é necessário. Quando a Kelly começou a ministrar aqui, ela falou sobre aquilo que é necessário, aquilo que nos faz falta. E olha só, a aquisição desse fruto, comer, gerou um pecado. Nós tínhamos acesso, eu falo nós porque o pecado é nosso. A árvore da vida, a árvore da eternidade, tudo nos era lícito, e Ele só deu uma ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento. Qual árvore nós temos buscado? Em qual local tem sido a sua fonte de alimento? O que tem gerado vida na sua vida? O que tem te trazido sustento, alimento espiritual? Aonde você tem buscado pão? O povo sairá pouco da escravidão do Egito. O povo que tinha feito a Páscoa andou por algum tempo no deserto, como já foi ministrado aqui, e começou a ter necessidade daquilo que aqueles que estavam escravizando lhes dava: cebola. Lembra que foi falado aqui no dízimo que agora não volte para o Egito. O Egito não é o seu lugar. Muitas vezes em meio, Marcos, das necessidades, nós perdemos a visão daquilo que é de Deus para as nossas vidas, daquilo que é prioridade para nós.
E se nós lermos as Escrituras Sagradas, no livro de Mateus capítulo 4, vemos que Jesus nos desertos nos ensina a verdadeira direção. E qual a direção que Jesus nos aponta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse é o nosso sustento. É por isso, meu irmão, que você se arrumou, saiu de casa para vir nessa noite, ou em todas as noites que você vem para cá, ou de manhã, ou no culto, ou numa célula, é buscar uma palavra. Não é uma janta, é uma palavra que mude a sua situação. Maurício, palavra que alimenta, palavra que constrói vida. Abram comigo no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotam. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quando eu li isso, quando o Senhor foi ministrando essa palavra sobre o meu coração, sobre o pão da vida, o que é o pão da vida? É a palavra do Senhor, o maior alimento, que se conserva de gerações e gerações, nada estraga, nada tira, nada fermenta. A palavra do Senhor, que nos dá vida, que nos dá vitória, que já tem tirado pessoas da pobreza, tirado pessoas da amargura, que tem feito milagre, curas, maravilhas. É a palavra do Senhor. Mas eles não o reconheceram. Jesus esteve aqui, andou entre nós, e eles não o reconheceram. Muitas vezes você vem, nós vemos a igreja, e nós não reconhecemos o que o Senhor quer falar conosco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor quer falar à sua igreja. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão da nova aliança, sem pecado, sem fermento do mundo. Ele fala conosco que estará até a consumação dos séculos. Isso nos fala de sustento. Porque a gente procura sustento em tantos lugares, se o nosso sustento está no Senhor. Mas não é de qualquer jeito. Tem que haver algo, tem que haver uma renúncia. A Bíblia nos fala no texto de 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6, dos versos 1 ao 6. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele. Perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão. Guardem essa palavra. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode me oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Quando eu li esse versículo, pastor, eu achei tremendo. Ele ia multiplicar esses 5 pão para os soldados, porque ele só pediu 5 pães. Quando aquele menino apresenta ali para o Senhor, ele apresenta 5 pães.
A provisão de Deus, é a provisão de Deus. Continuando, o sacerdote contudo respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente o pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com suas mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, conforme o nosso costume, hábito, nossa frequência, assim como Juliano falou, todo tempo, sempre que saio em companhia, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Seis, do 1 ao 6, 1 Samuel, capítulo 21, 6. Então o sacerdote deu-lhes o pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da preposição, que era retirado de diante do Senhor, e substituído por pão quente todos os dias. Eu vou ler de novo essa parte. Então o sacerdote deu-lhes os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor, e substituído por pão quente todos os dias. Qual era esse pão? Nós entendemos qual era esse pão? Davi estava falando que havia uma consagração, algo havia naqueles soldados. Eles não iam de forma natural em missões, como nós temos se apresentado ao Senhor. Nós ceiamos domingo, como nós ceiamos ao Senhor. De que forma nós temos chegado diante da presença do Senhor. Davi falou assim, em missão comum nós já nos preparamos. Imagina nessa missão que é hoje, que foi me entregada pelo rei. O Senhor tem entregado missões para cada um de nós. Cada um no seu coração recebeu uma missão do Senhor. E o que você tem feito com essa missão que o Senhor entregou? Como você tem guardado a sua vida? O que você tem consagrado? Foi nos pedido, foi nos falado para que nós guardássemos um jejum essa semana. Então, para que a gente tenha santidade, tem que haver uma renúncia. Vou repetir, para que haja santidade, tem que haver uma renúncia. Jesus, através da sua atitude na ceia, mostrou aos discípulos que a sua morte, a sua entrega, faria com que muitos recebessem do pão da vida. Jesus, através da sua renúncia a não se contaminar com as coisas do mundo, estava cumprindo a vontade do rei que o enviou. Estava gerando vidas. Renúncia gera vitória, gera conquista. Se eu e você estamos aqui hoje, meus irmãos, é porque o Senhor, numa atitude de amor, nos mostrou a revelação do Evangelho que traz a paz e nos salva do fermento do mundo, e através da misericórdia de Deus nos traz a paz. Em Romanos 1,16, não precisa abrir, se você quiser pôr aqui e tal, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeira parte. Nós temos nos envergonhado do Evangelho, da palavra do Senhor. Você tem levado o pão vivo para as pessoas, o maná, levado a palavra de Deus em todos os lugares com que você entra, ou com que eu entro. Será que nós nos aproximamos das pessoas com o pão verdadeiro? O Evangelho chegou à minha vida e à sua vida através de renúncia, através de entrega de muitos homens, assim como citado pelo pastor Elton ontem. Várias pessoas renunciaram
se contaminar com os prazeres da carne, com aquilo que poderia fermentar a massa que Deus estava produzindo, para levar o poder de Deus às pessoas. Somente pratico a santidade se dou valor, se eu honro. Aqui eu quero fazer um adendo, né, o pastor Elton falou, foi muito marcante o que o pastor Elton falou, do Josué, que saía lá 20 quilômetros e vinha na célula de bicicleta, e debaixo de chuva, debaixo de sol, poeira, é porque ele dava valor. O pastor Elton começou pregando, falando de dar honra, é porque aquilo tinha valor para ele. Então ele santificava aquele dia e aquela caminhada, aquela entrega ao Senhor. Quando nós damos valor a alguma coisa, aquilo muda a nossa vida, muda o nosso dia, aquilo que nós fazemos tem mais valor, tem entrega. Se não temos colocado Cristo como nossa prioridade, não praticamos a santidade. Como eu vou praticar a santidade se Cristo não é a minha prioridade? Eu só pratico a prioridade, a santidade, se eu olho para Cristo. Jesus se manteve em santidade até a cruz e honrou o Pai. E o Pai nos honrou, entregando o seu Filho, porque Ele via em nós algo de valor. Se você não está dando valor na sua vida até hoje, saiba que Deus deu muito valor, porque Ele entregou Jesus naquela cruz. Naquela ceia, na última ceia, Jesus estava comendo o pão, tomando vinho, mas era uma ceia e tinha as ervas amargas que representavam a amargura do processo que ele ia passar ainda há pouco. Nós esquecemos que Jesus ia passar por um processo doloroso. Se estudarmos e vermos, né, eu estava até acompanhando a Aline falando que aquele percurso demoraria pouco, mas eles quiseram envergonhar Jesus de uma certa forma, que um percurso de aproximadamente 15 minutos demorou algumas horas. Mas em nenhum momento ele titubeou, nenhum momento ele deixou de honrar a minha, a sua vida, nem naquele trágico momento ele deixou que algo fermentasse aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele sabia, vitória na hora errada pode ser início da queda. Maurício, vitória é. Lembra no Egito lá atrás? Cada milagre que Moisés fazia nos 10 mandamentos, cada milagre que Moisés fazia nas 10 pragas, ele estava preparando não o faraó, ele estava preparando o povo. A cada milagre ele estava trabalhando no coração do povo. A cada milagre ele estava mostrando que Deus era a prioridade, que Moisés era um profeta levantado pelo Senhor. E a cada milagre, o poder do Senhor ia se mostrando. Deus estava tratando os seus discípulos através de Jesus. Porque eles acreditavam que quando Jesus entrou em Jerusalém, algo ia acontecer. E Jesus entrou num jumentinho. Eles esperavam uma vitória arrasadora, e Jesus entrou no jumento de forma humilde. E muitos ali já começaram a olhar para aquilo e não ver Jesus mais como a fonte da sua vitória. Jesus está fazendo com que eu e você olhemos para a cruz e vemos nele a provisão das nossas adversidades. Ele está trabalhando em nós. Sabe, irmãos, não é fácil a gente falar sobre a palavra, e eu estou aqui fazendo aquilo que o Juliano falou. Todos os dias, nós temos que buscar no Senhor uma palavra para continuar nessa obra, para continuar nessa jornada, a não desviar daquilo que é do Senhor, a continuar firme no propósito. Mas creiam no Senhor, porque Ele é a fonte de toda palavra, de toda a vida. E a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, nos fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Cai a chuva, transbordam os rios, separam os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O Senhor falava com autoridade, falava com poder, com atitudes. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Davi no Salmo 23, verso 1 nos fala: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Davi estava falando assim, ó, ele é meu único sustento, ele é meu pão de cada dia, ele é minha provisão, meu anseio. Do que nós temos ansiado hoje, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor, nós precisamos de uma palavra, somente uma palavra do Senhor, para mudar toda a situação terrível que tem assolado o nosso lar, que tem assolado o nosso coração, que tem dispersado a nossa alma dos caminhos de Deus. Por isso, nessa noite, o Senhor vem trazendo do pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor. A palavra nunca se apartará do nosso coração, quando nós olhamos para Ele e confiamos que Ele vai fazer grandes coisas em nossa vida ao seu tempo. E quando o pastor Elton ministrou aqui ontem, e ele falou do pai dele, foi algo impressionante. Sabe, pastor Elton, aquilo falou muito ao meu coração, de seu pai, figura de Deus, eu estou falando de Jesus. Porque o pastor Elton falou que ele transformava uma comida em outra. Ele transformava pedra em pão. Ele transformava mamão em um deleite. E é isso que o nosso Deus quer fazer para nós. Basta uma palavra. E a diferença ali, pastor, quando você falou, o que ficou no meu coração foi que vocês, os filhos, como criança, sabia que o seu pai ia te dar o sustento. Nós, como igreja do Senhor, nessa noite, temos que olhar para o nosso Pai e saber que Ele vai transformar a situação difícil em uma situação boa, que Ele vai mudar o projeto de morte para projeto de vida, que Ele vai tirar o conceito mal e colocar o amor no nosso coração. Assim como o pastor Elton e os irmãos deles olhavam para o Pai e tinham uma expectativa, e isso tem que estar no nosso coração. Uma expectativa. Algo tem que ser gerado. Queria convidar o Ministério de Louvor. Algo tem que ter gerado em nós. E quando o pastor Elton falou ali, que eles olhavam e ansiavam, e o pai já entendia, e o pai já saía, e o pai transformava, e entregava comidas, e entregava sustento, e supria a necessidade. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos em nome de Jesus. Quando o pastor Elton começou a falar isso, algo foi gerado muito forte no meu coração, e Deus começou a ministrar no meu coração algo grande. E por isso eu falei da palavra, e por isso eu falei do pão vivo, e por isso eu falei que a palavra é o nosso sustento.
porque eu lembrei, como pastor Elton, dessas mimos de Deus em nossas vidas. E eu me lembrei o quanto a minha mãe preparava algo para a gente. Nós somos em cinco irmãos, e minha mãe trabalhava fora, mas quando ela chegava em casa, mesmo que por alguns momentos, ela queria que nós estivéssemos reunidos, e nós esperávamos ali. A minha irmã mais velha, ela falava assim: ó, vamos esperar, porque a mãe chega quase 6 horas, então assim, ela falava: já vamos tomar banho, já vamos nos preparando. Ela falava assim para mim: Danilo, vai lá tomar banho, limpa essa sujeira, porque a mãe já está chegando, e ela gosta de ver todo mundo limpinho, para nós aceitar e comer, porque a única refeição que ela tem conosco é a janta, porque ela saía de casa muito cedo para trabalhar. Jesus só espera isso. Como o pão vivo que desceu do céu, Ele espera a ansiedade de nós pela palavra do Senhor, pela presença. Ele espera a preparação, Ele espera, assim como os soldados de Davi, que nós coloquemos nossas vidas em santidade, em amor, obedecendo a palavra e os seus mandamentos. Adão e Eva tinham saudade de ter aquele tempo com o Pai, onde eles eram alimentados direto de Deus. Quando Jesus se foi, os discípulos sentiram saudade de sentar com Ele na mesa e receber o pão. Nós estamos perdendo esse sentimento, a ansiedade de estar com o Senhor, de desfrutar desses momentos maravilhosos da palavra sobre nossas vidas. Por isso que nessa noite o Senhor venha nos mostrar nesses dias que nada vai fermentar a palavra dEle no nosso coração. Nós vamos nos manter fiéis ao Senhor, esperando logo a sua vida, porque a sua palavra que o Senhor vem. Por isso nós vamos nos preparar para a vida do nosso Jesus. Hoje é dia de preparar. Hoje é dia de colocar diante do Senhor as suas expectativas, seus anseios, porque Ele é supridor e a palavra dEle nunca volta vazia. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, e no tempo certo o Senhor vai liberar aquilo que você necessita. Não deixe o mundo fermentar a massa que o Senhor tem produzido no seu coração. Tome posse de uma palavra. Enche o seu coração da revelação do Evangelho, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Concentre suas expectativas em olhar para Cristo. Ele é supridor. Ele é supridor. E quando a minha mãe chegava, era uma alegria. Nós tínhamos copos americanos, aquelas Guaraná de 600 ml, ela abria, dividia em 5 copos, e nós saíamos sustentados, porque o nosso anseio não era por aquilo de comer, mas era pela chegada da minha mãe. É assim que tem que ser o nosso anseio pelo Senhor. Não é por aquilo que Ele pode dar, mas pela chegada, pela presença dEle. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. O ministério de louvor vai nos conduzir, e que esse anseio pela presença do Senhor vai enchendo sua vida em nome de Jesus. Anseie por Ele.
Ele é o pão da vida, o maná verdadeiro. Te buscarei de todo o coração, com toda força e entendimento. Te amarei. Te amaremos, Senhor. Sei que perto está do quebrantar. Conforme o Senhor for ministrando seu coração, vai se colocando de pé. Sempre pronto a ser cheio de ti. Cheio. Ansioso por tua presença, desejando tua glória aqui. Vem. Fala pra Ele. Vem inundar todo o meu ser que te adora. Transforma minha vida pra tua glória. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Vai sendo ministrado em suas ansiedades. Vai sendo ministrado naquilo que você precisa como provisão. Vai sendo ministrado na sua coragem. Tenho sede, ó Deus, dá-me de beber. Tu és a fonte de águas vivas, jorrando eternamente. Vem saciar, Deus, vem saciar. Sacia. Senhor, o sedento coração, sempre pronto a ser cheio de ti, ansioso por tua presença, desejando tua glória aqui. Vem. Fale isso por fé. Vem inundar todo o meu ser que te adora. Transforma minha vida pra tua glória. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Sabe, naquele momento quando eu falava da minha mãe, eu senti uma saudade. Sinta saudade de estar com o Senhor. Queima agora no seu coração um fogo, uma intensidade pela busca do pão da vida. Alcance com seus braços aquilo que o Senhor tem derramado agora sobre a sua casa. Espírito de Deus, Sedento estou por ti. Mergulho mais profundo, quero te. Contemple, contemple, contemple. Espírito de Deus, sedento estou por ti. Mostre a sua sede, a sua fome. Mergulho mais profundo, Mais. quero te contemplar. Vem inundar todo meu ser que te adora. Transformar minha vida pra tua glória. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Anseio por mais, eu sei que tem mais. Anseio por mais de ti. Ouça, nós estamos já quase finalizando.
Coloque a mão no seu coração. Repita comigo essas palavras. Senhor nosso Deus, nessa noite nós apresentamos nossas vidas diante do teu altar. Vem, Senhor, e muda meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço, Senhor, o teu sacrifício naquela cruz, mas eu sei que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, está aceitado ao lado de Deus. Por isso, Deus, eu te entrego o meu coração, ainda com os olhos fechados. Se alguém nessa noite fez essa oração pela primeira vez, ou está querendo voltar, ou está passando por um processo de retorno ao Senhor, levante sua mão para que nós possamos orar, para que nós possamos ver, para que nós possamos falar do Senhor. Se tem alguém nessa noite que quer fortalecer esse vínculo de aliança com essa mesa que é posta com o Senhor, levante sua mão. Aleluias. Mas se não tem ninguém, que o Senhor possa conduzir-nos em palavras, em vida, que o Senhor possa encher o nosso coração, que o Senhor possa ministrar em nós algo novo nessa noite sobre essa campanha que tem sido bênção. Senhor, nós voltamos para a nossa casa nessa noite, sabendo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, através da sua palavra, que é viva e eficaz, e tem poder de destruir todas as hostes do maligno, que tem tentado contra a nossa vida, que tem tentado contra os projetos do Senhor, contra tudo aquilo que o Senhor já planejou para nossas casas. Senhor, vem agora estabelecer em nossas vidas aquilo que é teu, que o seu pão, Jesus Cristo, esteja sempre ao nosso lado, nos conduzindo em todas as dificuldades, para que possamos no final olhar para o consumador da nossa fé e saber que Jesus é o único digno de receber toda a honra, glória e poder, porque dele e por ele são todas as coisas, e por meio dele nós temos a salvação, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.